Olá, tudo bem? O nosso entrevistado de hoje é Leandro Groppo, especialista em comunicação e marketing político e eleitoral. Leandro, bem-vindo ao Bahia da Gente, é um prazer tê-lo aqui. Olá, Fernanda, eu que agradeço, é um prazer estar aqui na TV Assembleia. Leandro, para iniciarmos nosso programa, vamos contar um pouco da sua história, né? Você é baiano, morou aqui 8 anos, morou também em Brasília, mas agora reside em Minas Gerais. Por que escolheu Minas para morar? Isso mesmo, eu nasci aqui em Salvador, né? Tive esse privilégio, como todo bom baiano, e daqui eu fui para Minas por questões familiares, de lá eu fui para Brasília já como trabalhando no meio político, onde eu passei 10 anos, trabalhei na Presidência da República e em Ministérios do Governo Federal, e posteriormente eu retornei para Minas por conta já da questão profissional no marketing político. Hoje eu sou sócio-diretor de uma consultoria de marketing político que trabalha especificamente com comunicação e marketing político, eleitoral e governamental, e nós temos escritório em Brasília, em Fortaleza, no Ceará, e em Minas Gerais, onde eu estou à frente. Então, por isso, o meu retorno a Minas, e a gente trabalha em todo o país, dentro desses 3 nossos escritórios hoje. Agora, como foi sua experiência como assessor do vice-presidente José Alencar e também você trabalhou uma época no Ministério da Integração Nacional? Isso, estive no Ministério durante 3 anos e 7 anos junto com o vice-presidente José Alencar, que era vice-presidente do Lula, né, nos 2 mandatos, ao longo dos 2 mandatos, e para mim foi uma honra e conhecimentos e aprendizados diários, que era uma pessoa, com certeza, grande parte dos brasileiros conheceram, especialmente depois da luta que ele teve contra o câncer, a doença que ele teve, mas era uma pessoa iluminada que só pretendia o bem público, pelo bem das coisas públicas. Então, cada encontro, cada conversa, com certeza foi um aprendizado gigantesco. Para essa experiência que você teve, você trouxe para a sua consultoria? Com certeza. Em Brasília, você trabalhando nos meandros do poder e onde a alta cúpula federal direciona e toma as decisões, você tem a noção exata de como isso funciona não só no âmbito federal, mas também estadual e municipal. Hoje, trabalhando com marketing político, já há algum tempo, nós temos a base do que trouxemos de Brasília, das decisões, para o município. Porque o município, muitas vezes, um prefeito ou um vereador pode se achar apequenado perto das decisões que são tomadas em Brasília, mas, na verdade, ninguém mora no estado, ninguém mora na federação. Todos moram no município. Então, é o prefeito, muitas vezes, quem tem o maior poder, vamos dizer assim, de afetar diretamente a vida das pessoas, porque as pessoas moram nas cidades. Então, a saúde, a educação, o transporte público, é ali dentro da cidade que são tomadas decisões fundamentais que são impactantes na vida das pessoas. Em relação ao marketing político, né? Muitas pessoas ouvem o nome marketing político, mas não têm ideia do que seja o marketing político. Define pra gente. Isso é uma pergunta excelente que você fez, porque, infelizmente, nós temos até um preconceito quanto ao marketing político, ao marketing em geral, e uma confusão de conceitos. O marketing, na verdade, é muito diferente de publicidade. Muitas vezes a pessoa vê uma propaganda na televisão, ou em jornal, ou em outro meio, e fala, isso é marketing. Não, isso não é marketing. O conceito de marketing está na palavra. É estudo de mercado. O marketing é você estudar o mercado, você saber o que o mercado demanda, deseja, anseia e devolver para ele aquilo que ele anseia. Isso é marketing. Depois você trabalha as ferramentas do marketing, aí sim você entra com a comunicação, com as relações públicas, com pesquisa, com a publicidade. Então a publicidade é a última etapa do marketing, vamos colocar assim. O marketing é primeiro você saber aquilo que o seu marketing político, o que o seu eleitorado deseja e devolver isso a ele, de forma que você atenda o desejo, os anseios e até compreenda os receios que esse cidadão tem. Isso é marketing, não é propaganda, não é o panfleto, não é o comercial na televisão. Isso é um resultado, quando uma campanha é bem feita, daquilo que o marketing já estudou e elaborou. Em relação às pesquisas eleitorais, né? No período eleitoral, ouve-se muito falando em pesquisa eleitoral e até sempre influencia os eleitores, né? Mas nós temos 2 tipos de pesquisas ou mais.
a qualitativa e a quantitativa. Qual a diferença dessas duas pesquisas? Essa questão de influência em relação ao eleitorado é uma discussão aí já antiga. Alguns autores falam que sim, influencia, e outros que não. Qual a sua opinião a respeito disso? Nós sabemos que você tem dois efeitos, especialmente na reta final de campanha dos candidatos, especialmente majoritários, que é o efeito underdog, que é aqueles que votam no que não tem chance, meio que para ajudar, um voto até de pena, e o efeito bandwagon, que é o voto naquele que vai ganhar. Então o sujeito não quer perder o voto, ele vota naquele que tem maior possibilidade de vencer. Mas, como eu disse, tem autores que falam que não tem como isso ser exatamente medido. Tem autores que concordam que sim, influencia, outros que não. Em relação às pesquisas, na época de campanha se vê muito quem está na frente, né? Como eu falo, uma corrida de cavalos quase. Hoje o candidato que está na frente é o fulano, o outro, o Beltrano, vem em segundo, o Ciclano vem em terceiro. Mas uma pesquisa de marketing é muito além do que a projeção ou a intenção de votos. A pesquisa de marketing ela vai especialmente na imagem, que é a imagem que o candidato passa ou que ele deseja passar e aquilo que o eleitor espera de um possível político, de um possível governador, de um possível prefeito, deputado, senador, presidente. Dentro desse cenário de pesquisa eleitoral, você tem as pesquisas quantitativas, que são as que medem número. Então, 35% das pessoas acham a saúde o maior problema, 28% falam que é a inflação, 20% falam que é a educação. Essas são as pesquisas de número, são as quantitativas. As qualitativas é para entender o porquê, as motivações, até mesmo discussões. Como é que são feitas? São grupos de pessoas, normalmente de 8 a 12 pessoas, que se reúnem numa sala com um moderador, e esse moderador segue um roteiro até chegar onde ele quer medir, vamos colocar assim. E aí você tem inclusive embates, porque você pode colocar 5 pessoas que votam em um determinado candidato e 5 que votam em outro. Só que elas não se conhecem, não têm essa informação, só o mediador. Elas são selecionadas na rua, é isso? São selecionadas anteriormente na rua, mas só o mediador que tem essa informação de quem é quem. Então ele coloca uma opinião ali e aí as pessoas vão conversando. E alguma pode convencer a outra. E disso gera subsídio para a campanha se basear no discurso. Então o discurso de um candidato, uma campanha profissional bem feita, ela se baseia toda em pesquisa. Aliás, se não tem pesquisa, não é marketing. É achismo, é intuição. E a campanha profissional com marketing político é justamente isso, é a profissionalização de uma campanha ou de um mandato também, baseado em pesquisa. Então tudo o que você faz, as ações de um governo, de um legislativo, a forma de se comunicar, ela é baseada em pesquisa, dentro dessas duas vertentes, a quantitativa com os números e a qualitativa com os porquês dos números. Agora, muitas pesquisas também erram, não é, Leandro? Só que as mais precisas, podemos chamar assim, são as pesquisas bocas de urna, né? No dia da eleição. Você acredita nisso? A grande questão da pesquisa é o seguinte, você tem, o brasileiro especialmente, é o famoso procrastinador. É uma das leis de eleição, é a procrastinação. O que é isso? Deixa tudo para a última hora. Né? Protela, né? Vai protelando. É o famoso... você vai, no Natal nós temos isso muito claramente, vai comprar presente para a família inteira. Quando você vai comprar? No Natal, dia 24. 90%, ou talvez um pouquinho menos, deixa para o dia, para a véspera. Por isso que os shoppings, as ruas de comércio ficam lotados. E na eleição mais ainda. Até porque, e aí é que está a grande diferença da comunicação política. A comunicação política, a gente está falando de algo que a imensa maioria não quer ouvir. Então a imensa maioria hoje, se você leva para uma pessoa, um cidadão comum que está lá na rua agora pegando um ônibus debaixo de chuva ou de sol e vai falar, discutir com ele sobre política, ele não quer nem saber, porque pelo contrário ele tem raiva daquilo. Então a forma de fazer isso bem feito é o trabalho da comunicação política. E numa eleição, a maioria deixa para decidir na última hora. Por quê? Tem raiva, porque acha que são todos iguais, e cada vez mais acha que são todos iguais com essa série de escândalos e etc. E não vê de que forma realmente aquilo pode influenciar no seu dia a dia. Essa é a grande questão hoje do descrédito político.
Então, o que acontece é que a pesquisa da boca de urna, ela pega o eleitor quando ele sai da urna, quando ele acaba de votar. Então, por isso que ela tende a ter a menor margem de erro. Mas ainda assim acontecem os equívocos, especialmente quando a eleição é muito polarizada e disputada. Agora, o sucesso de um marketing político depende muito do candidato? Evidente. Eu costumo dizer o seguinte, uma boa estratégia passa sobre uma campanha mal feita. Agora, uma campanha muito bem feita não é vitoriosa se não tem estratégia. O marketing auxilia o bom candidato. Se o candidato é ruim, não tem boas propostas, não há marketing que o salva. Então, assim, o marketing não faz milagre. É outro equívoco que muita gente acha que marketing político é você transformar o candidato num produto e fazer dele falar aquilo que tem que ser falado. Não é assim. A grande diferença do marketing comercial para o marketing político é que o candidato, o político, ele fala, diferente de um sabonete. Ele tem família, ele tem passado, ele tem história. Um sabonete não. Um sabonete, se ele não vende, o produtor volta na gôndola e muda a cor, muda o cheiro, muda a estampa, muda o rótulo, muda tudo. O candidato não. Ele tem família, ele fala, ele já falou, ele já fez algumas coisas, algumas boas, outras podem ser não tão boas. Então, como lidar com isso? E outra coisa, não existe candidato fabricado. O candidato é aquilo que ele é. Pelo menos é assim que a nossa empresa trabalha. O que você tem que identificar é, dentro da imagem que ele projeta, o que o eleitor deseja. E é ali que você vai casar as duas coisas. Isso é fazer marketing. Isso é fazer marketing. Porque se você, ou seja, você submete a oferta ao que é demandado. Porque se é o inverso, se você vende aquilo que você já quer vender, isso é só publicidade. Publicidade é uma arma de persuasão. Mas se eu não tenho marketing por trás, eu vou tentar empurrar algo que muitas vezes o eleitorado não quer. E aí não tem dinheiro, não tem estrutura de campanha que faça o candidato sair vencedor. Agora, como administrar um marketing político durante uma campanha eleitoral? Já que são muitas pessoas envolvidas, sempre tem aquela liderança política que dá pitaco. Os familiares, é difícil administrar? É complicado. É complicado porque realmente, eu costumo dizer também que técnico de futebol e especialista em comunicação é o que mais tem nesse país, né? Todo mundo tem sua seleção e todo mundo tem o seu ponto de milagre para salvar uma eleição, ou para mudar resultado, ou mesmo dentro de um mandato, né? Agora, o que acontece assim, o candidato, o político, especialmente depois que contrata uma empresa de consultoria especializada em comunicação e marketing político, ele tem que saber que ali ele tem um especialista na área, que tem a experiência prática e o conhecimento teórico para falar aquilo que ele está falando que é para fazer. Agora, a menina do café tem a ideia dela, o cunhado vai ter, a esposa tem, isso aí acontece. O que tem que ser deixado bem claro desde o início de uma campanha é que as decisões finais são tomadas normalmente pela equipe de consultoria estratégica e, evidentemente, o candidato em si. A menina do café, a esposa, o cunhado, todos têm ideia. Mas o que vai ser levado em prática tem que ser algo estrategicamente planejado. Inclusive, eu assisti uma palestra de Duda Mendonça falando a respeito disso, que tinha que deixar a família a uma certa distância, né? Porque às vezes atrapalha. Você concorda? Cada campanha, cada conjuntura é diferente. Eu já tive campanhas, por exemplo, que a esposa do candidato tinha uma imagem melhor que o próprio candidato. Então, nesse caso, valia a pena a gente deixar ela num palanque, valia a pena ela fazer um discurso, porque a imagem que ela tinha no município era muito positiva, até mais do que o nosso candidato. Evidente que nós medimos isso como? Por pesquisa. Nós fomos, inclusive familiar, para ver quem tinha melhor imagem. Agora, já tive casos que eram o inverso, de um candidato que tinha um parente que era mal visto. Então, esse parente você tinha que afastar, pelo menos, ainda que ele tivesse alguma voz dentro da estrutura de campanha, na comunicação em si ele não podia aparecer porque era um esvaziador de voto. Então, tudo depende da conjuntura que você está trabalhando. Você falou em relação, muitas pessoas dão pitaco, no marketing político. Mas você é um estudioso, está terminando o mestrado agora, né? Qual a diferença de uma pessoa extremamente qualificada e daquelas pessoas que estão em campo, né? Então,
A questão da consultoria política, ela traz 3 fatores essenciais. Primeiro, uma análise crítica daquilo que é visto. Normalmente, um político, e de forma correta, ele se cerca de amigos. Ele se cerca de pessoas que ele já trabalha ou que já são conhecidas. E na maioria das vezes, essas pessoas só trazem a notícia boa. Só falam que o candidato quer ouvir. Que ele quer ouvir, a notícia boa, que o fulano falou bem, que o outro achou isso ótimo. Né? Então, você tem uma análise crítica, o distanciamento justamente para ter essa crítica, para não se envolver emocionalmente, o conhecimento prático da vivência de campanha e o conhecimento teórico, e aí sim é fundamental. Eu, por exemplo, tenho uma pós-graduação na Escola Nacional de Administração Pública, que é uma escola do governo federal ligada ao Ministério do Planejamento e Orçamento, uma pós em Administração e Gestão Pública. Eu tenho um mestrado em Políticas Públicas pela Universidade de Brasília. Estou terminando um mestrado pela Universidade Federal, um segundo mestrado na Universidade Federal de Berlândia, onde a minha dissertação é especificamente sobre gestão de crise política. Então, toda essa bagagem, além disso, tenho aperfeiçoamento na George Washington University, em estratégia política. Toda essa bagagem teórica vem para sacramentar aquilo que você muitas vezes traz na experiência prática do dia a dia de campanha. Então, a união da prática com a teoria é o que faz de um consultor uma pessoa que tenha realmente conhecimento para dizer o que deve ser feito num mandato ou numa campanha. Agora, quando iniciar uma campanha? Nós vamos ter agora a campanha em 2016, né? Candidatos a prefeito, candidatos a vereadores. Quanto mais cedo, melhor? Com certeza. Por quê? É o que eu falei antes. Campanha é imagem. Campanha é um jogo de percepções. Por exemplo, você tem ao longo... Vamos utilizar o exemplo maior, que é de uma campanha presidencial. Com certeza, se o telespectador, quem é envolvido na política, não viu todos os programas que passaram na televisão. Te garanto que 90% ou mais não viram todos os programas eleitorais que passaram na televisão. Que dirá o cidadão comum, aquele que eu citei que está agora pegando um ônibus debaixo de chuva de sol. Esse aí, se viu 1, 2 programas. E é nesse momento, nessa comunicação, que tem que ser algo que passe uma imagem positiva, que passe propostas, que passe a percepção de que aquela pessoa é a ideal para o cargo que ocupa. Então, quanto antes eu pesquisar, saber o que o meu eleitor demanda, eu consigo trabalhar com que um candidato tenha pelo menos parte do que aquele eleitor deseja. Então, se eu tenho um tempo necessário, eu consigo atrelar as duas coisas. Eu costumo dizer que não existe campanha feita nos 3 meses de eleição. Eleição é época de colher. Colher é aquilo que você plantou antes. Se você não plantou nada antes dos 3 meses, você não vai colher nada nos 3 meses. Ou então vai ser uma campanha extremamente cara e ainda assim está sendo cada vez menos possível de colher. E desorganizada. Desorganizada. Também, né? Então, quanto antes iniciar, por exemplo, desde fevereiro, nossa consultoria já tem trabalhado em campanhas municipais para outubro de 2016, que é o ideal, porque você tem tempo de planejar, de pesquisar, de trabalhar o seu candidato, de demandar e planejar ações para que o eleitorado enxergue nele, veja e ele seja o melhor candidato da conjuntura que o eleitor espera. Agora, quanto tempo demanda para esse planejamento, essa pesquisa antes da eleição, né? O ideal é que seja o maior tempo possível, porque você faz as coisas com cabeça mais fria, inclusive uma campanha planejada anterior, muito tempo antes do período de eleição, sai até mais barato, porque o instituto de pesquisa que você vai contratar, por exemplo, num ano sem eleição, o preço de uma pesquisa é 1. Agora, se você vai contratar no período de eleição, onde ele já tem várias outras pesquisas contratadas, o preço é outro. Então, tudo isso, além de tudo, você começar com antecedência, reduz custo. Agora, é evidente que tem aqueles candidatos que acham que 1 mês antes da campanha, por um acaso, decidiu ser candidato ou foi colocado como candidato, e aí, em 24 horas, muitas vezes, você tem que montar uma campanha e elaborar tudo e
e mergulhar de cabeça, acontece as duas coisas. O ideal é que seja com maior antecedência, mas infelizmente nem sempre é assim que funciona. Em relação aos debates de TV e radiofônicos, qual a sua opinião? Como preparar um candidato? Fundamental a preparação, você tocou no ponto exato. Candidato que vai para um debate sem preparação é estratégia da morte, é para acabar, porque um candidato que é bem preparado, ele sabe o que responder, como responder, o que perguntar, de que forma fazer uma réplica, fazer uma tréplica, quem ele deve polarizar no debate quando você tem mais de 2 candidatos, de que forma ele vai, às vezes, para se defender, ele vai para ganhar, ele tem que mostrar que ele tem que ganhar, e se vai ganhar, de que forma que ele vai, em cima de que tema ele deve bater. Tudo isso vem de uma preparação. E essa preparação normalmente é feita nos 2 a 3, a depender do tamanho da candidatura e da campanha, nos 3 dias antecessores ao dia do debate. Então você pega com a equipe, a gente normalmente faz um workshop para ele entender e compreender todas as questões, as propostas, não só dele, mas dos outros adversários, pontos de destaque, onde ele deve falar alguma coisa em relação ao outro adversário, ou um ponto talvez frágil da candidatura que ele tenha que se defender, qual é a melhor forma de se defender. Então é dessa forma que a gente trabalha uma preparação de debate. Agora, você me perguntou minha opinião. Nós temos cada vez mais no Brasil os debates ficando engessados, né? Daquela forma que sempre as mesmas perguntas, sempre, justamente porque ainda bem está se profissionalizando e cada vez estão se estruturando melhor, acaba que está se engessando. Eu tenho a perspectiva de debates de executivo, ou seja, de presidente, governador e prefeito, deveriam ser feitos debates temáticos. Entendi. Só um tema por vez, como é, aliás, nos Estados Unidos. Só que a única diferença grande é que lá, normalmente, são entre 2 candidatos. No Brasil, você tem essa discrepância de 32 partidos e muitas vezes você tem que levar num debate 8, 9, 10, 12 candidatos. E aí você perde totalmente o senso. E não dá para aprofundar o tema. De jeito nenhum. Mas o ideal era que fossem temas específicos. Então hoje nós vamos debater só sobre educação, ou só sobre saúde, só sobre geração de emprego, só sobre transporte. O ideal seria que fosse assim. Olha, muito tem se falado em reforma política. Qual a sua opinião sobre esse tema? Então, a reforma política, desde a Constituição de 88, a cada eleição, o descrédito com a classe política, infelizmente, por vários motivos, tem aumentado. Então, após cada eleição, se fala novamente em reforma política. A questão é, o sistema político, a meu ver, não é o equivocado. O equivocado são as práticas. O equivocado começa no eleitor que vende seu voto. Porque o eleitor que vende o voto, qual é a autoridade que ele tem para falar do político que depois está envolvido em caso de corrupção? Se ele praticou uma corrupção. Então, as práticas é que estão equivocadas. O sistema eleitoral brasileiro, aliás, é um dos melhores do mundo, porque você consegue transformar, especialmente no legislativo, a eleição proporcional, você consegue dar voz para minorias. Você consegue dar voz, muitas vezes, para uma campanha que não teve tanto recurso quanto uma outra, mas que conseguiu atingir o número de votos suficiente para se eleger e para ter voz numa assembleia, numa Câmara Municipal. Agora, uma proposta, como tem sido discutido, de tornar até mesmo candidaturas a vereador e deputado majoritária, o que vai acontecer? O poderio econômico é que vai falar mais alto. Porque aquele que tiver o maior recurso para investir é que vai chegar lá na frente. Outra questão que tem colocado é a da unificação das eleições, ou seja, você ter em uma eleição em um dia, você votar para vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, 2 senadores, governador e presidente. Seria péssimo. Péssimo para quem? Para o eleitor. São vários números. O eleitor hoje, descrente de política, você tem uma pesquisa do Ibope que fala que mais de 60% hoje diz que se o voto não fosse obrigatório, ele nem ia votar. Então é aquele que a gente falou que deixa para escolher na última hora. Esse eleitor que
desacreditado com a política, se numa campanha que você discute só a questão do Estado e federal, que já é muito, ele é descrente, que dirá você encampar ainda a questão municipal. E mais, a questão municipal vai ficar relegada, porque numa eleição a maior discussão é o bolso. É se esse sujeito tem emprego, se a inflação não está corroendo o bolso dele para ele alimentar a família. E quem cuida do bolso? O presidente. Então a eleição presidencial, que é quem gera, que tem primeiro maior orçamento, então pode aplicar mais em investimentos, em obras, estrada, metrô, etc., sai a grande parte de investimento federal, e não somente, mas a questão econômica é toda no âmbito do governo federal. Então, como ficaria aqui a discussão local, municipal, do buraco na rua, do atendimento no posto de saúde, da educação básica? Então, essa unificação, essa proposta de unificação só é boa para um ou para alguns, que são os deputados federais, que é, no final, quem vai votar essa reforma. Porque eles vão fazer da campanha uma só, então normalmente eles vão deixar se atrelar pela campanha que já vem do presidente ou do governador e não vão ter que auxiliar, muitas vezes financeiramente, os prefeitos. Então, ou se vão, faz tudo de uma vez só, com os prefeitos, a campanha deles. Mas isso é péssimo para o eleitor. Seria péssimo se essa proposta vier a ser inclusa. Você citou umas 2 ou 3 vezes falando que a população é descrente na política. Então, qual o papel do marketing político em reverter essa situação? É difícil, Leandro? A comunicação. De que forma que é feita? Através da comunicação. Você deve comunicar. Eu digo sempre, um político ficou ali 3 meses ao longo de uma campanha, comunicando todo dia estando com o eleitor, todo dia na rua, todo dia ele pediu voto ou falava a sua proposta. Muitos ganharam e no dia seguinte pararam de comunicar. Vão comunicar quando? Daqui a 4 anos, quando ele for ser reeleito, quando ele for tentar a reeleição. E esse é o maior equívoco, porque aquele sujeito que deu o voto de confiança, daqui a 4 anos, ele fala, mas cadê o senhor nesses 4 anos, ou a senhora, nesses 4 anos que você se elegeu e até hoje? Então, esse vácuo de comunicação é que gera o descrédito político. O político tem que comunicar antes, durante e depois. O que eu estou fazendo, o que eu estou tentando fazer, o que eu tentei fazer e não consegui, por quê? Então, a comunicação política, especialmente ao longo do mandato, é que é fundamental para que a gente diminua a rejeição, o descrédito que o eleitor hoje tem no sistema brasileiro. O marketing, então, é contínuo? Contínuo e, como eu falei, no marketing eleitoral, voltado especificamente para a eleição, e no marketing pós-eleitoral, de quem já detém o mandato. Agora é importante destacar o seguinte, nós temos 4 fatores dentro do marketing eleitoral que são essenciais numa campanha. Primeiro, tem que ser um bom candidato com boas propostas. Segundo, tem que ter uma boa estrutura de comunicação. Terceiro, ele tem que ter um grupo de apoio político forte, tem que ter quem o apoie por trás. Não existe candidato do eu sozinho, sem gente que o apoie. E por último, tem que estar afinado com a conjuntura. Então, são 4 fundamentais fatores. Um candidato consegue se eleger com 2 ou 3 desses fatores, mas com 1 ou nenhum, ele não se elege. Então, esse é o foco específico do marketing político, eleitoral e da comunicação eleitoral ao longo do mandato. Leandro, foi um enorme prazer tê-lo aqui. Muito obrigada por participar do nosso programa do Bahia da Gente. Eu que agradeço e estou sempre à disposição. A gente fica por aqui. Até o próximo programa.